Era marrom de bolinhas. Depois eu conto. Tá gravando. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai Bom ser dia. inundado pelo conhecimento do Fernando. Fala sério. Caí de paraquedas, né? Vamos lá. Até eu estava conversando com a Aline falou, pô, o que você vai colocar de novo? Não sei o que falar. Treinar ficar bom, número 2. Volume 2, o filme 2. Bom dia, pessoal. É interessante porque eu falei, cara, o que eu vou falar de novo, né? E ela falou, tem que ser amanhã. E aí eu já até mandei para vocês no grupo aí do WhatsApp aí, que eu falei, cara, eu tenho que conversar com você depois da noite, que eu estou num pepino, num problema aqui agora, com um cliente tendo que resolver, eu não tenho nem cabeça para pensar, né? E eu falei, puxa. Aí, de repente, aparece para mim no intervalo que eu peguei para tomar uma água, a mensagem que eu mandei para vocês no WhatsApp aí. O que você chama de problema, Deus chama de treinamento. Tudo o que te desafia te transforma. Eu falei, é um desafio. Se eu treinar, ficou bom. E aí eu estou nessa vinda aqui de falar com vocês. Sinceramente, não sou um cara que eu gosto de preparar as coisas, né? Então, estou sendo desafiado hoje a continuar a jornada aí da questão do treinar ficar bom. Baseado nisso, o treinar ficar bom, você sempre tem que imaginar onde você quer chegar. Então, desde criança, eu olhava também para esse tipo de coisa. Em quem que eu vou espelhar? Né? E há muito, vamos ver se vou agora judiar da idade das pessoas aí, né? Vou acabar condenando algumas pessoas aí. Não sei se vocês lembram, na época da Record, existia o Poltrona R, um programa que passava filmes de Kung Fu, Karatê e tudo mais. E era a única coisa que eu podia assistir à noite com meu pai, né? E eu assistia muito Bruce Lee. Ah, filme do Bruce Lee, pai, quero assistir o filme do Bruce Lee. Bruce Lee, Bruce Lee. E eu me espelhava muito nele. Porque ele acabava sendo meu herói. Cara, o cara nunca cai. O cara apanha, briga, mata, derruba, né? Ele não matava, né? Ele via nos golpes dele um monte de gente e ele estava lá. Se machucava todo, mas ele estava forte, sempre com aquela cara de eu venci e tudo mais. E aquilo por muito tempo foi uma experiência boa para mim, que eu falava, cara, o cara conseguia fazer abdominal muito rápido. Eu, nossa! Até que um dia eu assisti o último filme do Bruce Lee e eu fiquei abismado de saber que ele morreu nessa gravação dessa filmagem, né? Foi o Operação Dragão, se eu não me engano. E eu falei, cara, e comecei a pesquisar um pouco da história dele, né? E havia muito poucos focos disso. Aí, nesses tempos, assisti uma tipo telenovela do Bruce Lee, né? Contando a história do Bruce Lee. Então, eu falei assim, poxa, olha agora, eu fico mais abismado de ver a vida do cara como que era. Antes dele fazer filme, né? Ele tentou montar a sua escola, né? Tentou mostrar o Kung Fu para o Ocidente, né? Porque o Kung Fu era chinês, e o que prevalecia para nós aqui era karatê, era boxe e assim por diante.
E para ele fazer isso, ele teve que entrar num torneio de karatê. Os caras não gostavam do jeito que ele lutava gritando, fazendo as coisinhas dele lá, tal. E ele teve que se adaptar a algumas coisas, mas ele foi colocando gradativamente, treinando gradativamente sua mente para poder conseguir fazer o pessoal começar a aderir ao Kung Fu aqui dentro. Para isso teve máfia chinesa, uma opção de coisa ali. Mas o que me espantava e fez eu ainda mais acreditar que o treinar fica bom, e os médicos falaram para ele, você desiste, e você nunca mais vai lutar. Para ser sincero, você nunca mais vai andar. Se é lenda ou não, mas tem um documentário que fala muito sobre isso, que o Bruce Lee ele se reinventou. Por quê? Ele, nesse momento, ele estava com um filho pequeno, ele casou com uma americana, um filho pequeno, e ele olhou e disse, poxa, não, eu sou a arte marcial, eu estou fazendo filme, estou fazendo isso aqui. E ele não conseguia andar, não conseguia, estava de cadeira de rodas e tudo mais. E o pessoal fazendo fisioterapia nele na época, né, e tal, eles falaram, você não tem como fazer nada. E ele continuou treinando, fazendo exercício e tudo mais, e não conseguia levantar, não conseguia. E chegou um belo dia, eu acho que ele estava no jardim, mais ou menos, eu lembro da história que passou no filme, e eu tinha visto essa história. O filho dele estava, a mulher foi ver alguma coisa, atendeu um telefone e tudo mais, e o filho dele estava com ele, e ele na cadeira de roda. E ele na cadeira de roda, ele olhando e o filho dele distanciando dele, não conseguindo alcançar. De repente, ele, com o impulso, com a energia para tentar salvar o filho, ele conseguiu pegar e conseguir andar uns 2, 3 passos e caiu. Aí ele conseguiu provar. Ele olhava e falou, caramba, eu consegui andar. E a mulher dele, no telefone, viu isso e falou, cara, você conseguiu andar. Conclusão, ele foi treinando, ele conseguiu ficar cada vez mais forte. Existia uma teoria que o pessoal, né, noticiou que o Bruce Lee ficou melhor depois que ele parou de andar. Porque ele conseguiu fazer um golpe onde, com 2 dedos, ele conseguia parar a mão na pessoa, ele empurrava a pessoa com 2 dedos. E muitas vezes ele conseguia jogar o cara longe só com os 2 dedos da força que ele tinha. E ninguém conseguia fazer aquilo. E o pessoal, não acredito. E ele fazia esse teste e desafiava todo mundo com essa técnica. Né? Aí, voltando, fazendo um reprise daquela história toda minha, em questão de exercício, treinar ficar bom, o que eu fiz na minha vida, tudo que eu fiz, acabou usando para a prática, né, da vida hoje. Tem um outro detalhe que eu olhava e falava assim, caramba, que é finalmente, para mim, na minha vida hoje, eu gostava de assistir Globo Rural. Eu gosto de andar de cavalo. Falei, caramba, por que eu gostava de Globo Rural, né? Por que... E agora eu estou ouvindo o mundo de agronegócio, né? Aí, colocando até a conversa que eu tive com meu filho esses dias, ele falou assim, pai, como é que você conversa com todo mundo e todo mundo você tem assunto? Eu falei, filho, o pai olha para a notícia, ele vai procurando saber das coisas e tudo mais, e ele vai pegando um pouquinho lá na parte rural, na parte de tecnologia, na parte até mesmo, às vezes, de novela e tudo mais, e eu tenho um assunto para poder conversar com as pessoas. E isso está me enganjando hoje na minha função, porque eu consigo
entrar, ficar no meio das pessoas e conseguir conversar. A única coisa que eu não discuto, religião e futebol. Né? E nessa uma você vai, hoje mesmo estou encarando aqui esse desafio de estar conversando com vocês aí, falando um pouco sobre essa história minha que eu gosto de colocar treinar e ficar bom. Que eu fui na empresa que eu consultoria e tudo mais, tem hora que o pessoal fala, pô, o Fernandinho acha que sabe tudo, né? Acha que não sei o quê. E não é. Na verdade, o que eu gosto de passar é um pouquinho de conhecimento que a gente acaba no treinamento, a gente passando. E ultimamente eu fiquei em silêncio. E depois que eu fiz umas mentorias e tudo mais, o pessoal tem uma turma que é os pares, vamos falar assim, né? Pô, o Fernando está estonando um pouquinho da gente, está achando que sabe muito. Não, só quero passar um pouquinho de conhecimento para vocês. Mas aí eu vi que a turma não gosta, eu fiquei quietinho. E a empresa percebeu que eu dei uma subida de nível, ela investiu no pessoal e pagou um curso para o pessoal. Então, no primeiro curso que eu fui, palestrante falando as coisas e tudo mais, ninguém participava. Quem participava? Fernando. E aí eu fui desenvolvendo, treinando essa questão de falar em público. Né? E o pessoal, nossa, mas falando, nossa, sabe demais, não sei o que. Eu, parei de falar. No próximo treinamento, que era no próximo final de semana, eu não fui. Eu fui para um evento que até comentei com vocês. E aí, na segunda-feira, eu apareço lá na empresa, o pessoal, Fernando do céu. Cara, o palestrante falou sobre liderança. Tudo o que ele falava, a gente lembrava de você. Só que existia uma pessoa, as pessoas que eram nossa, tudo que você falou, ele falou também. Mas tinha coisa que a gente olhava que era você. E não sei o que tal. Beleza. Aí tinha um rapazinho lá e falou assim para mim, ó, deixa eu... À tarde a gente toma um café junto para conversar com você. Eu falei, tá bom. Aí no final do dia a gente tomando um café, eu falei assim, cara, liga que o pessoal fala não. Mas é o seguinte, só de você não ter ido nesse treinamento foi importante, porque eu percebi. Eu vi você várias vezes, presenciei você tentando ensinar algumas coisas para o pessoal sobre liderança, sobre questão de perfil, de comportamento e tudo mais, e o pessoal não ouvia. Mas você plantou sementinha. Sabe por que você plantou sementinha? Porque dentro do grupo lá, você não estava presente no treinamento, mas tudo, o pessoal, nossa, o Fernando falou isso. Nossa, o Fernando falou aquilo. E aí ele falou assim, cara, você está num nível tão bacana e você está num nível que se estivesse lá fazendo a palestra, você estava dando show, porque você estava sabendo, você sabe, tudo que o cara falou, você falou. Eu falei, nossa, cara, é sério? Sério, eu fico feliz de saber disso. Eu plantei uma sementinha boa. Entendeu? O elogio é até bacana, tudo, mas não massageia meu ego mais, vamos falar assim, não tem ego mais. O que eu quero é saber que eu plantei uma coisinha boa nas pessoas. E nesse treino, nessa parte do treinamento, treinar, ficar bom, tá até gravado aí. Quando vocês quiserem assistir, vocês vão lá no YouTube lá da Aline, que está lá. Eu fiquei muito feliz, porque eu tive muito feedback bacana. Né? É uma coisa simples, é uma coisa que às vezes a gente esquece, de olhar o que a gente sabe ou o que a gente quer saber e vamos treinar para poder ficar bom nisso. Dentro da palestra, de palestrante, de falar com o público e tudo mais, eu tenho um espelho assim bacana de palestrante que eu acho que chega no meu nível assim de timidez e tudo mais, né? Tem gente que acha que eu não sou tímido, mas eu sou. Que é o Robertinho Chique. Eu vi o primeiro treinamento desse cara, falei, pô, legal, foi de 40 minutos.
free num lugar que eu fui, falei, legal. Depois eu fui num outro treinamento dele, onde ele conta um pouco mais da história dele. E ele fala, né? Ele brinca, ele fala que ele é oriental, mas ele tenta dar um sorriso para ver se o pessoal dá sorriso para ele, porque fica todo mundo prestando atenção, porque ele não, a fisionomia dele não dá para mostrar que, entendeu? Está se inteirando com o pessoal que ele é oriental. Entendeu? E eu falei, poxa, é verdade, né? O oriental sempre tem assim, um jeito assim, de dar um sorriso para ver se chama a atenção do público, porque a galera fica toda assim, atento, prestando atenção. E foi bacana, porque ele falou que ele começou a escrever livro e palestrar por causa do filho dele, né? Ele tem um filho que é especial e tudo mais, e ele teve que enfrentar o de coragem, precisou de ajuda de alguns amigos para poder alcançar ele, alavancar ele, né, na vida. E ele está aí, essa potência toda de conhecimento junto com a gente, e eu espelho muito nele, que é mais um oriental, né? Que eu vejo fazer as coisas. E quando eu participava de judô e tudo mais, eu via eu ia em torneio e tinha muito, né? Faixa preta, aquele senhorzinho, tudo assim. E ele malhando, e ele fazendo um abdominal, tu vai ser, um dia eu vou ser igual esse cara. Você é um não vou ser japonesinho, mas eu vou ser um senhorzinho com saúde que consigo ter flexibilidade, ter condição de fazer esse exercício físico e não vou ficar aquele cara enferrujado, não. E isso eu estou falando para vocês porque é uma coisa que eu convido todos a fazer, exercício físico. Mas não é academia, malhar, chegar o professor ali e ficar malha lá, vamos arrancar sangue, suor, não sei o quê. Não, gente. A gente precisa ter o nosso limite. Nosso limite, a gente tem que ser gradativo. Não adianta, principalmente mulher tem muito disso. Eu vou malhar, vou suar, vou arrancar sangue hoje, não sei o que tal. Não. Faz de uma forma amorosa para o seu corpo. Faz. É 10 abdominal? É 10 abdominal. Depois, com o tempo que você percebeu que aquilo ficou suave para você, você aumenta mais 5, mais 15. Por que eu falo isso? Eu não gostava de prancha. E no Pilates, eu vi o quanto eu sofria com a prancha. Vocês sabem que é prancha, né? Então, a prancha, o pessoal fala, 30 segundos de prancha, queima tudo. Eu já estou chegando nos meus 5 minutos de prancha. Aí a pessoa, uau! Não, é treinamento. Eu fui e peguei 30 segundos. Um dia eu falei para a Elaine, eu estou fazendo 2 minutos. Ela, não é possível. Eu falei assim, pode cronometrar. E eu vou. Com respiração, em vez de 4 segundos, eu passo 6 segundos. 6 segundos, inspirando, expirando, inspirando, inspirando. E eu vou chegando nesse nível e eu vou contando e esqueço da vida. Fecho o olhinho ali e vou concentrando. E eu estou chegando nesse nível. Mas o corpo e a mente estão concentrados para isso e eu foco. Situações que eu já tive de vida e me deixaram desesperado. A forma minha de meditar no passado era em oração. Então, oração, desatadora de nós e tudo mais. Eu não estou falando de religião, mas são coisas assim que eu me peguei naquele momento e aquilo me coloca hoje numa situação de olhar para a meditação e ver que aquilo é importante, é uma meditação que eu fiz. E eu consegui sobressair com essas coisas, né? No momento eu participei em momento em evangélico também, né? Tocava na banda da igreja, né? Então eu achava muito diferente, né? A católica, muito diferente o jeito os evangélicos orar também, né? Já passe de espírita também. Eu falava, caramba, cara, cada um tem um jeito diferente de conseguir se meditar, de concentrar e conseguir
captar energias boas. Então, aquilo que você quer, de novo, reforçando, aquilo que você quer fazer, treina gradativamente, fica bom. Meu filho, esses dias agora, falou que violão era difícil. Já faz uns 2, 3 anos que eu comprei um violãozinho para ele. E ele não gostava. Depois que ele viu o guitarreiro, eu falei, filho, vai lá, treina. Foi na internet, procurou lá como é que faz a afinação, já está tirando as suas notinhas. Eu falei, pai, não vejo a hora de eu conseguir tocar uma música inteira. E ele está ali, autodidata. Ah, pai, vamos fazer uma aula? Eu falei, filho, vamos começar a tocar umas músicas e tudo mais. Porque eu vi que você está com vontade, aí eu vou colocar você na aula. Pode ser? Tá bom, pai. Eu estou falando isso para ele. Minha filha também, a mesma coisa. Ah, eu não sei desenhar. A menina agora está desenhando pra caramba. E ela, toda vez que ela vem, fala assim, olha que pai. E eu vou incentivando. E eu incentivo vocês. Faça exercício físico. Porque isso ajuda pra caramba. Outra coisa que eu não conseguia fazer é me alongar e colocar a mão nos pés. Né? Esticadinho, descer e colocar a mão no pé. Isso é difícil quando você fica muito tempo sedentário. E eu fui treinando, treinando, treinando. Já voltei a buscar de novo isso daí. Entendeu? Então, minha sugestão para vocês, primeira coisa, exercício físico também. E a respiração, como a Aline faz aí de 4 segundos para a gente, depois a Aline pode falar mais aí sobre isso, a gente pode ir aumentando esse nível. Eu sei que eu fiz em 6, expira 6, para 6 e tudo mais. Você pode ir até mais. O próprio Kleber também, que é mergulhador também, pode também nos ajudar aí também a compartilhar conhecimento nessa parte aí. Mas cada vez que você vai aumentando o nível, você está treinando. Uma hora você vai precisar disso na sua vida e você vai ver que como você vai ficar, como vai fazer sentido para você. Aline, é isso que eu podia compartilhar hoje. Foi na gambiarra, mas estamos aí. Gratidão. Eu fiz olha, a palavra desafio, gente, eu já não vou mais usar também. Você sabe o que significa desafio? Judia de mim, não. Vai lá. Manda aí. É quando você perde a fé. Desafio é sem fé. Sério? Vamos voltar a falar problema, que problema é só um obstáculo. Todo mundo começou a, não pode falar problema, mas o desafio é, é aquele nível que você já perdeu toda a sua fé, né? Para mim Então, serve diferente, né? Mas é tudo bem. isso. A etimologia da palavra é essa. E como eu falei para vocês, a gente não sabe o significado, mas nosso cérebro sabe. Um cantinho do nosso cérebro sabe tudo isso, né? Mas, muito obrigada. Eu te dei aí como que a gente pode falar? Não foi um problema, mas foi um pedido meu. Fernando, você consegue trazer algo para o grupo amanhã? E ele estava no meio do trabalho também. Na hora ele não quis aceitar, né, Fernando? Disse, tá, calma, a gente fala de noite. Mas logo em seguida veio a inspiração divina, né? Falou com ele, falou assim, se joga. Alguém que vai falar do se joga aqui, o Kleber vai falar do se joga também. E é sobre isso. Porque cada coisinha, qualquer coisa que você fale para as pessoas, isso pode servir para alguém e você nem sabia. Se você fica quieto, essa pessoa perde. Somos todos aqui instrumentos de algo maior, né? Vamos respirar, gente? Colocar em posição de meditação. Dá uma alongadinha, né? Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura.
Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Se conecte com o seu momento de hoje, o seu momento de agora. E visualize o que você está treinando. O que daqui 5 anos você está treinando e vai ficar muito bom nisso. O que você vai começar a treinar agora para colher os frutos no futuro. Estamos todos aqui treinando agora a meditação. Esse é o nosso treino diário. Quanto já melhoramos. O quanto já conseguimos buscar o nosso lugar. Só por treinar. Um passo de cada vez. Tudo começa com o primeiro passo.
e a humildade de saber que vou começar sem saber, mas que vou treinar para melhorar. Cinco, quatro, três, dois, um. Gratidão pela prática de hoje. Gratidão, Fernando, por trazer esse tema pra gente. Eu que agradeço o convite. Treinando, estou tentando. Temos mais 4 minutinhos aqui. Quem quer fazer uma pergunta pro Fernando? Ou trazer algo nesse tema? O que vocês estão treinando de novo aí? É Eu verdade. quero agradecer por mais uma vez o tanto de contribuição que o Fernando tem trazido, né? Porque você vai falando e, como você disse, você planta sementinhas. E as suas sementinhas, elas estão crescendo, vamos dizer, no meu jardim. As suas sementes, eu vejo que eu jogo sempre de todo mundo. Eu tenho várias sementes, porque eu tenho um jardim que eu escolhi. É muito importante a gente escolher quem a gente quer colocar no nosso jardim, quais flores. E você é uma das minhas sementes e está florescendo, né? Porque a gente vai vendo o que você vai colocando e todos os outros que se atrevem a falar, e mesmo os que ficam em silêncio também nos ensinam que o silêncio às vezes serve muito mais até do que falar, porque ele faz com que você pare para refletir. Então, eu agradeço demais. Esse treinamento do é bom, né? Treinar é bom, tem que virar um livro, amigo. Não vai ter jeito. É livro 1, livro 2. Essa história vai virar uma enciclopédia. Um ótimo dia para todos vocês, viu? Excelente dia. Ainda temos mais 2 minutinhos. Hoje foi Hugo, mais rápido essa meditação, né? teve que ser mais rápido. Hugo? Eu quero também expor aqui minha gratidão, Fernando, porque eu vejo você uma inspiração até aqui nesse grupo aqui, né, nos movimentos outros movimentos, né, como a bússola. Eu não preciso nem detalhar aqui os motivos disso, mas essa inspiração é bem bacana que você traz. E aceitar, né, ir além do que você já faz é muito bacana, cara. Isso é bem, assim, às vezes você nem percebe, mas
Você hoje trouxe mais do que uma mensagem de treinar. Você trouxe mais coisas do que isso. Você, só de você falar do Bruce Lee ali, parece que não, mas é um cara que eu sempre admirei, sempre gostei dos filmes dele, né? E ele tem tudo a ver com treinar, né? Pelo menos eu nem me recordo toda a trajetória dele, mas os filmes que ele fez, ele mostrou pra gente, ele inspirou a gente, né? Mostrando que ele alcançou um auge ali de treinamento de artes marciais que, cara, ele era, para mim, ele era o Imbatível. melhor do mundo. É, Mesmo que ele não fosse, sei lá, acredito que na é. história, porque ele teve uma história de vida curta, não lembro exatamente o motivo, né? Mas foi uma grande inspiração e tem tudo a ver com o tema que você trouxe hoje sobre treinamento, porque ninguém é bom naquilo que faz sem treinar muito, né? E ele passava isso, transmitia isso, pelo menos na ficção ou não, ele passava isso nos filmes dele, né? Então, parabéns pela mensagem que você trouxe. Também. Tamo junto. Vamos nos aceitar como treinantes. Hein? Com pequenos gafanhotos. É imediatismo. Tudo Gratidão, pequenos gafanhotos. pessoal. E a Aline por nos proporcionar isso aí. Não, Obrigado. é. Tudo Ela nosso.